só para a gente poder dar sentido ao finalzinho do que a gente não terminou semana passada. Êxodo, capítulo 18, do versículo 13 em diante. Êxodo 18, do versículo 13 em diante. Diz assim, ó: No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: Que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar, e todo este povo espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. E respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhe como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo o que ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua casa. Então, semana passada a gente falou, né, desse contexto de Jetro ter chegado ali no deserto do Sinai, onde Moisés estava. Acho que aqui eles ainda estavam em Refidim, eu não tenho certeza, mas eles estavam entre Refidim e o deserto do Sinai, né? E eles estavam ali então acampados, e Jetro chega então com a esposa de Moisés, Zípora, e com os seus 2 filhos, Eliezer e Gerson. E ele então percebe toda essa situação, toda essa movimentação de pessoas que vão até Moisés, até um lugar onde ele estipulou, para ouvir as questões desse povo e julgar as causas, né? Era um lugar realmente de conciliação, era um lugar de julgamento de causas, era um lugar de se levar as dificuldades que se tinha entre o povo, né, entre irmãos, entre pai e mãe, entre filhos, entre vizinhos, entre amigos, entre parentes. E eles então estavam ali diante de Moisés para que Moisés julgasse as suas causas, né, julgasse as suas dificuldades. E Moisés diz então para Jetro, quando ele pergunta por que ele está fazendo isso, ele responde no versículo 15, que a gente falou semana passada, que o povo procura ele para que ele consulte a Deus. Então, a grande questão é o que Deus tem a dizer, Moisés, sobre essa situação. Eu queria colocar um ponto que a gente não colocou semana passada e que então me vem à mente lendo esse texto. O povo de Israel estava muito acostumado com o Egito, né, com a cultura egípcia, com os deuses lá no Egito, que eram muitos deuses, né? E todas as vezes que alguém deseja, gente, uma resposta espiritual principalmente, ou de alguma questão natural, né? Alguma direção que a gente precisa para a nossa vida, seja ela em família, seja ela com Deus ou com qualquer coisa que seja, a gente tem a tendência de dizer, vamos ver o que Deus quer nos responder sobre isso. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa situação, sim ou não?
A gente não tem mania de dizer? O que será que Deus tem para me dizer sobre isso? Será que eu faço? Será que eu vou? Será que eu fico? Será que eu compro? Será que eu caso? Será que eu me separo? Será que eu, né, faço isso ou aquilo? Então a gente tem a tendência disso. Isso já é uma cultura enraizada no próprio ser humano, de ausência de uma resposta completa sobre uma situação. A gente é tão dependente de que alguém nos aconselhe ou que alguém nos dê uma palavra, que isso está enraizado dentro de nós. Isso é uma verdade. Todas as vezes que a gente quer tomar alguma decisão ou a gente quer fazer alguma coisa na nossa vida, a gente tem a tendência de buscar conselhos, né? Isso é algo natural e isso é bom na maioria das vezes, desde que esse conselho seja buscado, né? Seja procurado em pessoas realmente que têm o mesmo espírito ou o mesmo discernimento espiritual que nós. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então, só voltando, Israel tinha o costume no Egito de buscar sim as suas respostas, mas muito provavelmente dentro daquela cultura egípcia. Às vezes, alguns israelitas talvez até buscassem respostas nos templos de deuses egípcios. Por que não? A gente não sabe, né, se tinham israelitas que tinham o costume de adorar outros deuses lá no Egito. O texto não diz, nós não conseguimos visualizar isso dentro do texto, mas isso pode ter acontecido. Então eles tinham esse costume de tudo que eles iam fazer, ou de todas as decisões que eles queriam tomar e tinham medo de tomar uma decisão sozinhos, eles iam buscar a direção dos deuses. E aqui Israel então agora está diante de um Deus único que os livrou do Egito, que está levando eles para uma terra prometida, a qual ele mesmo prometeu. E Deus coloca um líder, né? Deus coloca um homem à frente desse povo e diz que esse líder é o responsável por falar com esse povo através, né? Deus fala com esse povo através desse homem chamado Moisés. Esse é o entendimento que Israel tem nesse momento diante de Moisés. Moisés é o intermediário entre Deus e os homens. E isso é uma verdade. Isso é também uma verdade que está aqui impressa no texto bíblico, porque Moisés tipifica Cristo. Jesus é o nosso intercessor junto ao Pai. Cristo é nosso mediador, né, entre Deus e os homens. Né, esse homem, Cristo, né, que veio para morrer por nós, para ser esse mediador mesmo. Então, Moisés está nesse papel. E então, por isso que o povo vai buscar Moisés também para lhe dar respostas. Então, tudo que eu preciso, ao invés de eu ir buscar diretamente em Deus, eu sempre tenho um intermediário. E isso continua acontecendo, gente. Os muitos deuses, os muitos ídolos que existem na Terra têm a ver com essa questão. O ser humano, ele não consegue buscar na fonte original os conselhos necessários para a sua vida. Por que ele não consegue? Porque, na verdade, para que você tenha uma resposta suficiente para você, ou uma resposta audível para o teu intelecto, né? Que você tenha uma resposta plausível, que você tenha uma resposta coerente, você quer ouvir a voz de alguém, você quer ouvir alguém falando com você. Nós, por causa de uma cultura deturpada, ou por causa da falta, né, de relacionamento com Deus, que às vezes nos é tirada desde muito cedo, né? A gente às vezes não recebe esse ensino de pais, de avós, e a gente vai crescendo sem ter esse ensino de orar, de conversar com Deus, de ter esse relacionamento desde muito cedo. A gente cresce, se torna seres humanos adultos, né, na fase adulta, e que está acostumado a buscar em outros homens todos os conselhos que nós precisamos. Então, geralmente, filhos têm a tendência de buscar conselho com os pais, amigos buscam conselho com amigos, cristãos, né, crentes buscam conselhos com pastores, com líderes, com discipuladores, mas nós sabemos que nós temos um acesso livre diante de Deus através de Cristo Jesus. Então nós não precisamos desse auxílio de homens para falar conosco, para falar na nossa vida. Ainda que isso seja bom, não estou dizendo que não é,
Não é essa minha posição aqui em dizer que não, você não deve se aconselhar com mais ninguém. Pelo contrário, não é disso que eu estou falando. Só que nós devíamos buscar muito menos resposta nos homens, de que homens nos dessem o verdadeiro conselho que nós precisamos, e buscássemos muito mais na fonte, que é naquele que nos criou, que nos formou e que tem uma direção para a nossa vida. E onde eu encontro, Elisângela, essa direção? Na própria palavra de Deus. Então, a grande questão para a humanidade é a falta de relacionamento com Deus Criador. A grande dificuldade do ser humano é em encontrar quietude na sua alma, no seu espírito, para ouvir Deus, para olhar para as Escrituras e conseguir deixar Deus falar conosco, né? A nossa alma é tão agitada, a nossa vida é tão agitada que a gente tem a tendência de querer tudo muito pronto. E pior ainda nesse último século, né? Nesses últimos 100 anos aí, nós temos uma rotina ainda mais corrida, por causa de grandes tecnologias, da busca do consumismo e de tantas outras coisas, e a gente quer tudo pronto. Então, se puder ser a pipoca no saquinho, que eu coloco no micro-ondas em 2 minutos e tá pronto, é melhor. Se eu puder passar no fast food e pegar o saquinho pronto com a minha comida, é melhor. Se eu puder ligar, né, ou mandar num aplicativo o pedido da minha comida e em 10 minutos ela tá no meu portão quente para eu comer, é melhor. Se eu puder colocar a roupa dentro da máquina de lavar, programá-la para daqui meia hora eu ir lá e pegar minha roupa seca, é melhor. Então perceba que tudo ao nosso redor nos leva a acreditar que as coisas com Deus também deve ser dessa forma, deve ser no modelo fast food. Então eu posso ir no meu líder, no meu pastor, no meu discipulador e simplesmente dizer para ele, olha, eu tô com um problema X, Y e Z, que conselho você me dá? O que eu devo fazer? Esse tem sido o modelo, né, que nós temos vivido nos últimos tempos, nesse último século, né? Pessoas totalmente dependentes de homens, de líderes, de pastores, de, sei lá, tantas outras, de patrões, de lideranças em geral. Então a gente tem a tendência de buscar no outro ser humano as respostas que elas estão impressas para nós dentro da palavra de Deus e nesse relacionamento que nós deveríamos ter com o Senhor todos os dias. Então falar com Deus seria a nossa primeira opção, né? E talvez até única, e nós teríamos as respostas que nós buscamos para a nossa vida. Então, quando Moisés diz, o povo me procura para que eu consulte a Deus, é porque essa questão da intermediação está muito forte. Ela está realmente na cultura de Israel, e Israel não vai conseguir tirar, né, essa cultura tão enraizada, e eles vão continuar buscando os seus conflitos, as suas dificuldades, os seus conselhos nos líderes. E esse vai ser uma grande pedra de tropeço, não só para Israel, mas sempre foi para a humanidade, né? A busca pelo conselho em outro ser humano que pode sim ter uma direção muito boa para a minha vida, mas ela pode também estar equivocada quanto à resposta que ela está me dando, e a fonte original, que é Deus, que é o nosso Criador, ela está à nossa disposição, só que às vezes a gente não quer gastar tempo em orar, em buscar a Deus, em ler a palavra para ter esse entendimento sobre isso. A gente quer o fast food da resposta também, do conselho, né? Da solução dos problemas. Eu quero que alguém solucione os meus problemas. Então eu vou ali para ouvir uma palavra. Quantas vezes você já não ouviu alguém dizer, eu vou para a igreja hoje porque Deus precisa falar comigo? Só eu que já ouvi isso, ou que já até falei isso em algum momento? Eu vou para a igreja porque Deus precisa falar comigo a respeito de uma situação que eu preciso tomar uma decisão amanhã. Isso é muito perigoso, gente, porque quer dizer que todo o restante da semana, todo o restante do tempo que você teve para ir diante de Deus, para falar com Deus no seu dia a dia a respeito de situações, não são suficientes. Você tem quase que um momento específico que você diz que Deus é obrigado a falar com você para te trazer um conselho sobre uma situação. Isso é muito perigoso. Beira a feitiçaria, ok? Para alguns teólogos, eles usariam esse termo para falar aqui conosco, tá? Beira a feitiçaria. Por que, Elisângela, que você está falando isso? Porque o que é uma cartomante, gente? O que é uma necromante? O que é um guru? O que é
uma sessão espírita, senão um lugar onde se busca soluções para os nossos problemas, sim ou não? Né? Então isso é muito perigoso. Então isso beira a feitiçaria e a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa tomar cuidado com esse tipo de atitude dentro do cristianismo. É isso que o texto está dizendo para nós. Mas Moisés é muito sensato, né? E ele diz então que eles trazem as questões, ele decide entre as partes, mas enquanto ele decide, enquanto ele dá uma palavra para aquelas pessoas que estavam diante dele, ele fala assim: quando eles vêm a mim, isso está no versículo 16, ó, toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, eu decido entre as partes, ele ouve os dois lados, dá um conselho para eles de uma decisão, só que ele continua o versículo, e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Então, na verdade, para que Moisés aconselhasse, tudo estava muito baseado no próprio conselho de Deus para Israel até aqui. Tudo que Moisés falava estava baseado naquilo que ele já tinha ouvido de Deus, ou naquilo que ele já conhecia do Senhor, de como Deus já estava falando com eles. Então Moisés ia trazendo um entendimento sobre isso, ok? Vamos continuar. Aí eu segui aí no texto, né, que Jetro começa a dar esse conselho, então, para Moisés, dizendo que não é bom, que o povo vai ficar esgotado, que ele também vai ficar extremamente esgotado, é pesado essa situação para ele não pode fazer isso sozinho. Versículo 19, agora ouça o meu conselho e que Deus esteja com você, seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Então, realmente, Moisés, Deus tem te chamado como líder dessa nação, tá tudo certo, não tem problema. Então, você realmente vai ser esse intercessor, esse intermediário, esse mediador entre Deus e os homens. Esse é seu papel, Moisés, Deus te escolheu para isso. Só que, versículo 20, oriente-os quanto aos decretos e leis. Então, continua Moisés ensinando a palavra de Deus, vamos falar assim para a gente poder entender. Continua ensinando a Torá, continua ensinando os decretos, as leis de Deus, os ensinos que Deus tem passado para você. Por quê? Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver. Então, o papel de Moisés como líder dessa nação era de mostrar com a palavra, com as leis de Deus, com os decretos de Deus, como eles deveriam viver e o que eles devem fazer. Então, as nossas atitudes, o nosso comportamento em sociedade, como indivíduos, como cristãos, como filhos de Deus, está baseado nas leis, nos decretos, nas orientações de Deus na palavra. Então todo o manual, né, como alguns dizem, do cristão, daquele que diz ser filho de Deus, é a Bíblia Sagrada, é o texto sagrado, é aqui que nós encontramos toda a direção para a nossa vida. Então, Moisés, ainda que você queira ser, ou ainda que você tenha sido chamado, queira ser não, ainda que você foi chamado para ser esse mediador, esse líder de todo esse povo, tá tudo certo. Leve as questões para Deus, realmente faça essa mediação, mas ensine o povo como eles devem andar, né, viver e o que eles devem fazer. Por quê? Porque nós precisamos ser pessoas independentes, gente. E aqui a palavra independente, podemos colocar ela entre aspas. Por que, Elisângela, que você está falando que a palavra independente tem que ser colocada entre aspas? Nós precisamos entender uma coisa, nós não somos seres independentes, nós dependemos do nosso Deus, nós somos totalmente dependentes dele, mas a independência que eu estou falando aqui é a independência de um líder humano, de uma pessoa que se coloque entre mim e Deus. É isso que precisa ser desvinculado da nossa cultura e que não foi. Nós estamos vendo isso há quase 2000 anos antes de Cristo, até um pouquinho mais, né, na verdade. Então, assim, a gente está vendo isso há muitos anos antes de Jesus vir, e hoje nós temos mais 2000 anos depois que Cristo veio a esse mundo, e a cultura ainda está enraizada em nós.
Qual cultura, Elisângela? Qual sentimento ainda está enraizado em nós? De que nós precisamos de um outro ser humano nos liderando, estando acima de nós, sendo esse intercessor junto a Deus. Por que que existem, gente, tantas religiões? Por que que existem tantas divindades? Por que que existe tanta idolatria? Porque, na verdade, eu tenho que ter a quem me reportar, a quem falar, e que essa pessoa, então, seja o meu Deus para falar comigo. E, às vezes, eu coloco seres humanos nesses altares de idolatria. E aí, seres humanos passam a ser aqueles que ditam as minhas atitudes, aquilo que eu vou fazer. E eu falo de novo, chega a beirar para o cristianismo a uma feitiçaria um pouco mascarada com o cristianismo, porque não deixa de ser a mesma coisa, né? Eu vou lá porque Deus vai me dar uma palavra sobre o que eu tenho que fazer, eu vou lá porque fulano vai orar e vai me dar uma palavra, entende? Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer. Moisés está aqui como exemplo para nós, a Bíblia vai nos mostrar inúmeros exemplos sobre isso, mas o que eu estou dizendo que não é o que Deus deseja para o seu povo. O que eu estou dizendo é que Deus nunca quis que isso acontecesse. A gente vai ver abaixo do texto aqui o que isso representa para nós e por que eu estou falando isso. Esse nunca foi o desejo de Deus. Deus, desde o Éden, desejava relacionamento diário com a sua criação, com o ser humano que é a sua imagem e a sua semelhança. Nós temos toda a condição de ter um relacionamento extremamente íntimo, de relacionamento de igual para igual. Deus consegue falar conosco de maneira totalmente possível de se entender. Nós temos razão, nós temos um intelecto, uma mente brilhante que Deus nos deu para justamente nos relacionarmos com Ele. Toda a inteligência que Deus colocou no ser humano tem a ver com essa capacidade de nos relacionarmos com o Criador. Então, quando a gente desvincula isso, quando a gente acha que Deus é muito para mim, eu vou pôr outro no meio do caminho aqui, isso às vezes você está abandonando a origem da vontade de Deus, que é esse relacionamento. Ok? Me fiz entendida? Ou, na verdade, alguém aí achou um pouquinho acima, né, o que eu falei? Se vocês quiserem falar, vocês podem falar que não tem problema não, tá? Então, ele fala sobre isso, e aí eu falei semana passada sobre o versículo 21, que fala sobre o corpo ministerial, né? Quando Jetro dá o conselho de levantar homens para ser líder de 100, de 1000 e de 50 e de 10. Isso fala de uma hierarquia, né? Entre uma liderança para ajudar Moisés, homens capazes, tementes a Deus, que não busquem ganho desonesto. Tá falando de pessoas que gostam de ganhar dinheiro para puxar sardinha para o seu lado, né? Então isso é muito perigoso, porque o julgamento precisava ser totalmente imparcial, né? Julgar as causas do meu próximo precisa ser algo muito imparcial. Eu não posso julgar nenhuma questão de uma pessoa baseado em amizade, baseado em parentesco, baseado em preferência. Isso é muito perigoso diante de Deus, porque eu posso estar sendo totalmente injusto com a pessoa correta. A palavra vai falar muito sobre isso, porque isso é muito perigoso. Ter parcialidade, né? Ser parcial, tomar o partido de uma pessoa ao invés da outra que está certa. Isso é muito perigoso. Vamos seguir no 22, que é o que a gente não terminou semana passada. Olhem para o texto. Eles estarão sempre à disposição do povo. Quem que vai estar à disposição? Os líderes de 1000, os líderes de 100, os líderes de 50 e os líderes de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Então nunca vai ter uma fila, né, aguardando por uma questão para ser julgada uma causa. Vão ter muito mais pessoas para auxiliar Moisés em tudo isso,
e então ele não vai se cansar, o povo não vai se cansar e todo mundo vai estar satisfeito com as suas causas resolvidas, né? Os seus problemas resolvidos em sociedade. Isso está falando de forma muito mais entre a comunidade, entre a sociedade ali de Israel, do que a respeito simplesmente das leis de Deus. Aqui entra todas as questões que eles tinham de juízo, né, para ser julgados. Então é disso que ele está falando. 24. Moisés aceitou o conselho do seu sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. Então, esses homens que foram levantados por Moisés se tornaram, a partir desse momento, juízes do povo. Então, conforme a gente vai ver a palavra juízes aparecerem, líderes do povo, essas palavras vão aparecer muito para nós aqui no Velho Testamento. Fala desses homens que são levantados para cuidar de forma hierárquica, né? Para não pôr o peso total sobre uma liderança só. Então vão haver nas tribos, vão haver no meio do povo pessoas que estão ali para ajudar Moisés nesse processo, ok? Aí ele diz assim no 26, né, para a gente terminar. Estes ficaram como juízes permanentes do povo, as questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seus sogros se despediram e este voltou para sua terra. Então a gente percebe que Jetro vem por duas questões muito pertinentes. Trazer a mulher e os filhos de Moisés para perto dele. Então nesse momento provavelmente ela fica ali já com ele no deserto. E ao mesmo tempo ele vem como uma voz de experiência mesmo, né? Experiência de vida, experiência como sacerdote, experiência de alguém que está vendo além do que eu estou vendo, né? Moisés não estava vendo que seria muito pesado para ele toda essa questão de julgar todas as causas de 2 milhões de pessoas vivendo num deserto. Quão pesado isso seria para Moisés fazer sozinho. Com certeza ele teria problemas para administrar todas essas questões. O povo ficaria insatisfeito e Moisés ficaria extremamente cansado de tudo isso, né? Daria com certeza uma doença em Moisés, que ele ficaria extremamente doente emocionalmente, psicologicamente, de tanto ouvir causas e serem resolvidas essas causas todos os dias. Ele não teria tempo para estar com Deus se ele tivesse que cuidar das causas desse povo. Essa é a verdade. Por isso que eu acredito que o versículo 21 casa muito bem com a questão de um corpo ministerial na igreja, né? Um bom líder é aquele que realmente delega para uma liderança a ajuda, né, na administração, no conselho, nos departamentos de uma instituição, de uma igreja, porque fica mais fácil o trabalho, né? O líder que ele toma para si toda a responsabilidade de tudo, ele com certeza vai se estafar, né? Ele vai entrar num modo de estresse rapidamente, porque ele não vai dar conta de resolver todas as coisas sozinhos. É impossível. Nós, seres humanos, somos pessoas totalmente limitadas, com uma mente limitada, precisando de descanso, com um corpo limitado também, precisando de boa alimentação e descanso. Então, o nosso intelecto, né, se ele ouvir muitas coisas, ele não vai conseguir administrar tudo isso. E nós vamos ter problemas de diversas formas, né? Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Então a gente precisa se cuidar, então pedir ajuda, né? Estar sempre com pessoas que possam te auxiliar. Isso no que diz respeito às coisas espirituais e também nas coisas naturais, no nosso trabalho, aonde a nossa casa, né? Se a gente puder delegar coisas aos filhos, ao marido para nos ajudar, e todas as situações que a gente pode estar colocando como auxílio e como ajuda no nosso dia a dia, ok? Capítulo 19, bora lá? Entendido até aqui, galera? Capítulo 19, vamos ler um trecho dele, não sei até onde eu vou parar, mas vamos seguir aqui e a gente vê. Capítulo 19, versículo 1 diz assim: No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai.
Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali, diante do monte. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz no Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado que ele falasse. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. E disse o Senhor a Moisés: virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. Vamos até aqui, só para a gente entender essa primeira parte e eu conseguir depois desenvolver com vocês o restante. Então a gente começa a ler muito e tem que ficar voltando muito no texto. Então, o início do capítulo 19 fala dessa mudança de lugar, né? Desse caminhar do povo. E aí a gente volta aí, né, pro nosso mapa. Que aí quem tá aí com o mapa na mão pode inclusive pegá-lo para identificar melhor aí esse trajeto de Israel, que eu gosto bastante. O mapa ajuda demais a gente, vocês não têm noção. Então, nesse mapa aqui, a gente vê os números pequenininhos que vão identificando para nós. E aí eles saíram do ponto 7, que é o Refidim, e foram então para o ponto 8, que é o Monte Sinai, né? A região ali do deserto do Sinai. O deserto do Sinai é um trecho maior, ok? Se você olhar no mapa, você vai ter um trecho um pouco mais extenso. Inclusive, o próprio Refidim estava dentro do deserto do Sinai. Mas quando você vai descendo, você encontra então esse lugar onde o Monte Sinai, ou Horebe, né? Que alguns textos falam Horebe, ele está localizado. Então, é na ponta aqui, ó. Quem está com esse outro mapa aqui, visualiza inclusive melhor, tá vendo? Ó, o êxodo do Egito. Quem tá com esse texto aqui vê certinho aqui, ó. A ponta aqui, ó, desse mapa, esse V aqui, é o Monte Sinai. É esse lugar no deserto do Sinai aonde eles param nesse momento. Então eles saem de Refidim e eles caminham para essa região do deserto do Sinai. E lá existe um monte, né, uma montanha, na verdade, chamado Horebe ou Monte Sinai. Então a gente percebe, já eu queria que vocês deixassem isso gravado aí na mente de vocês, porque tem gente que acha que o Monte Sinai está lá em Jerusalém, né? Que o Monte Horebe está lá em Jerusalém. Não, o Monte Sinai, o Monte Horebe, onde Deus dá as tábuas para Moisés, ele está na região ali do Sinai, que é uma região totalmente aqui embaixo, no meio do percurso entre o Egito e Canaã. Ok? Então não tem nada a ver com Israel, o deserto do Sinai. Ele está aqui embaixo. Eu não lembro agora para falar para vocês qual é essa região exatamente hoje em dia, mas essa região está totalmente fora das regiões ali de Canaã, tá? Então é uma região totalmente fora dos locais que a gente lê na Bíblia. Então quando fala de Monte Horebe, de Monte Sinai, a gente tem que lembrar que esse lugar está lá no deserto do Sinai, numa região entre o Egito e Canaã, né, no percurso ali que Israel está fazendo. Então não está dentro da região lá de Canaã, eles estão longe ainda das terras de Canaã. Mas esse é o lugar que Deus os faz parar nesse momento. Ali eles param e ficam no pé do monte. Quem já assistiu filme, quem já assistiu novela na Record, quem já viu livros ou alguma ilustração sobre essa região, a gente percebe que é um grande deserto realmente e uma montanha, né? Muitos rochedos, muitas rochas
grandes que formam essa montanha aonde o Senhor vai falar com Moisés, aonde Moisés vai subir para falar com Deus. Então esse é o lugar que eles estão. E o texto nos diz, nos aproxima de período aqui. Isso também é muito importante, gente. Eu costumo dizer que esses detalhes é que vão nos dando compreensão de outros detalhes na Bíblia. Quando eu passo batido por isso, eu tenho a tendência depois de não entender o que está acontecendo porque eu não me atentei a esses detalhes. Então eu queria que você grifasse, ou que você anotasse, ou que você fizesse alguma observação, vendo que nós temos aqui 3 meses de caminhada entre a saída do Egito e esse ponto aqui no Monte Sinai. Nós temos exatamente 3 meses que eles estão caminhando, 90 dias aí de caminhada, ok? Nós temos 3 meses em que eles estão caminhando, desde a saída lá do Egito até esse ponto aqui, ok? Então 3 meses se passaram. Depois que eles saíram de Refidim, eles entraram então no deserto do Sinai e Israel acampou diante do monte. Então eles estão na parte baixa e tem uma montanha, um monte diante deles. Versículo 3, logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus e o Senhor o chamou do monte dizendo, diga o seguinte, aqui Moisés sobe então para esse monte para falar com Deus e agora Deus fala com Moisés para transmitir uma mensagem ao povo. Então a gente vai encontrar isso muito aqui na Torá, nos 5 primeiros livros a gente encontra muito isso. Primeiro Deus fala com aquele que ele tem chamado, então é com Moisés aqui que Deus está falando primeiramente. Então Deus fala com Moisés ali no monte e só depois que Moisés desce do monte é que ele vai repassar a mensagem para o povo, ok? Então Deus está falando somente com Moisés primeiro. Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, aqui a gente já tem um monte de situações que a gente pode olhar. E a primeira situação que eu queria que vocês olhassem junto comigo versículo 4. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Então Deus está falando para Moisés dizer ao povo de Israel que ele fez grandes sinais lá no Egito, se mostrou Deus acima de todos os deuses e mais do que isso. Agora Deus então os transporta. Essa palavra transportar, gente, tem uma conotação de como se a pessoa estivesse dentro de um transporte mesmo, né? Por isso que a palavra está transportei sobre asas de águia. Então pensa comigo que você está dentro de um transporte público, você está dentro de um ônibus, sendo levado de um ponto A a um ponto B. Eu estou dentro do meu carro, é o meu transporte para ir ao trabalho. Então você entra dentro do seu carro e ele então te transporta da sua casa para o seu trabalho. Eu estou dentro de um avião. Esse avião é o meu transporte de um local A até o local B. Entende a palavra transportar aqui? Eu transportei vocês sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Então Deus tira eles do Egito e os traz até este lugar no deserto sobre asas de águia. E aqui eu queria que você grifasse esse asas de águia, porque na verdade tem só uma tipologia ou uma ilustração que Deus está dizendo que esse povo está praticamente sendo levado com a mão poderosa de Deus. É Deus quem está levando esse povo por esse caminho. Lembra que no início Deus fala que ele vai guiá-los por todo esse percurso pela nuvem
e pela coluna de fogo. Então existe um Deus, um anjo do Senhor à frente disso. Existe um Deus que está levando o seu povo, literalmente, de uma forma a transportá-lo. Outro texto que sempre me vem à mente quando eu leio a palavra transporte dentro da palavra de Deus é Colossenses 1,13. E ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então é como se eu entrasse dentro de um transporte e Deus me tira então do reino de Satanás, que é a representação aqui do Egito, e me leva para o reino do seu Filho. Ele me leva para um lugar aonde esse lugar ele é governado por um rei que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo, Filho de Deus, né? Ele é rei sobre todas as nações, a palavra vai dizer para nós. Então Deus está dizendo que ele transportou Israel sobre asas de águia e o trouxe para junto dele. Então, para onde eles estão indo, gente? Eles estão indo para Canaã. Mas Deus, quando para diante do Monte Sinai, acampa ali com eles, a mensagem que Moisés tem para transmitir para o povo de Israel nesse momento é: o Senhor nos transportou do Egito para junto dele aqui no deserto. Deus está nos levando para um lugar que ele tem nos prometido, é uma terra que mana leite e mel, é um lugar da nossa promessa, mas Deus também está dizendo que no deserto, durante essa caminhada, ele tem nos levado para junto dele. A gente já entendeu que o deserto é esse período em que nós estamos vivendo entre a salvação e a eternidade, a nova Jerusalém, a Canaã celestial. Então nós estamos nesse interim, nesse meio, né? E nós já entendemos isso, porque a gente tem falado muito isso durante as aulas. Nós precisamos entender que o deserto não é um lugar de provação, nada disso, que nós criamos esses estereótipos na nossa cabeça. Mas deserto, Deus está dizendo que é o lugar que nós vamos estar junto do Senhor, até chegarmos na terra prometida. Percebem essa questão aí? E aí eu queria muito levar vocês agora para um texto que vai nos confirmar isso. Quando eu estudava esse texto, eu falava: Senhor, eu já vi isso em algum lugar dentro da palavra. O Senhor tem uma palavra muito próxima disso em outro texto, e eu sei que tem, Senhor. E o papai Google nos ajuda muito nessa hora, porque eu sabia que eu já tinha lido essa passagem, que eu já tinha visto isso dentro da palavra de Deus, mas eu dizia: onde está, Senhor, essa mesma palavra que o Senhor está dando através de Moisés para o povo de Israel no deserto? O Senhor já deu essa palavra em outro lugar. E aí o Senhor me mostra através do Google Apocalipse capítulo 12, versículo 14. Vai lá comigo, vira a página aí da Bíblia e vai lá para o final da Bíblia. Quem estudou escatologia comigo vai lembrar desse texto. A gente falou bastante aqui dentro desse texto. E o texto é extremamente poderoso em nos dizer que o mesmo que Deus estava fazendo com Israel lá com Moisés é o mesmo trajeto que Deus está fazendo conosco e vai fazer no final dos tempos. Então, Deus só está... já fez, lembra da história do já aconteceu, está acontecendo, porque nós estamos nesse mesmo lugar que Deus nos tirou do Egito, né, do lugar de escravidão, de pecado, e tem nos transportado para o deserto. Nós estamos no deserto, caminhando rumo a Nova Jerusalém, a Canaã celestial, igualzinho Israel estava ali na saída do Egito. E o Senhor então diz que ele vai fazer isso mais uma vez, de forma final, de forma conclusiva, né? Deus vai concluir essa obra, terminar essa obra. Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 12, né? Apocalipse 12, eu falei 12 ou 14? 14. Mas eu quero que vocês leiam comigo a partir do versículo 13. Só pra gente, apesar de que não vai dar muito o contexto, mas vamos lá. Apocalipse, quem falou? Pode falar, Reis, quer falar?
Não? Repete, por favor, o versículo. Apocalipse 12, 13. Apocalipse 12, 13. Ele diz assim, ó: quando o dragão foi lançado, a terra começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Vamos ler de novo? Diz assim, ó, versículo 13: quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Gente, o texto de Apocalipse 12, quem quiser voltar depois e ler o capítulo inteiro, tá falando sobre essa perseguição sobre a mulher que havia dado à luz o menino, e aí sim há uma alusão, há uma palavra sendo dada a respeito de Maria, sim, dando à luz a Jesus, né, que seria esse salvador de todo mundo, esse início dessa redenção. E nós vemos também Moisés sendo o menino perseguido ali no Egito, onde a sua mãe também dá à luz, Joquebede, e ele também é perseguido durante um período e salvo pelas mãos do Senhor, através da própria filha do faraó. Então a gente viu todo esse contexto. Então nós temos a mesma perseguição para que o menino não vingasse, para que o libertador, aqui a grande perseguição tem a ver com o libertador, com aquele que vai libertar o povo da escravidão, do pecado, das mãos da serpente, das mãos do dragão, aqui no caso de Apocalipse já. A serpente já virou dragão aqui no final, ela cresceu bastante. E aí o nosso texto vai justamente casar com o texto de Êxodo, no versículo 14 aqui. Foram dadas à mulher. Gente, quem é a mulher no caso aqui do foram dadas as asas? Sim, tem a ver com Maria, em que ela tem então a sua vida totalmente salva, né? Ela também é levada por José junto com Jesus. Durante um tempo eles vão justamente para o Egito para se resguardar da perseguição do imperador naquele tempo, né? Para não matarem Jesus, para não ser, né, morto também ali naquele momento. Então, o próprio Deus guarda Jesus durante um período, mas está falando de algo muito maior. Então, essa mulher aqui de Apocalipse, ela já não é mais simplesmente Maria, mas ela é um total de uma mulher, a igreja. A igreja é essa comparação da mulher também, ok? Que dá à luz muitos filhos para Deus. Então, quem é que gera filhos para Deus? A igreja. Quem é que gera filhos para Deus? A mulher, que é comparada com a igreja, sua noiva, ok? Então, a gente tem a tipologia aqui nítida, nos levando para Êxodo e nos trazendo ao mesmo tempo para Apocalipse. Aqui em Apocalipse a coisa já está grande, a coisa já está pro finalmente, né? Deus está dando um livramento agora para os seus filhos, para os remanescentes, para aqueles que vão ser guardados durante a grande tribulação, porque é disso que ele está falando. Olha o que ele fala então, 14. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto. Aonde o povo está caminhando, gente? Lá, não é no deserto? Então eles são transportados pelo próprio Deus com essas águias de águia para um lugar que Deus está levando eles, para eles serem guardados, para eles serem cuidados mesmo por Deus, né? Que eles tenham esse livramento, né? Que está escrito aqui, ó, para que eles pudessem, para o lugar que ele havia sido preparado. A preparação, gente, é de um lugar
onde aquele período que eu estou ali no deserto é um lugar mais de lugar que Deus está guardando mesmo, proteção, né? Do que a Deus dará. Essa que é a verdade. O deserto, tanto ali no Êxodo quanto aqui, está falando de um lugar de resguardo, de um lugar de proteção, de um lugar de acampamento onde Deus está guardando esse povo. E no final dos tempos nós também seremos guardados pelo próprio Senhor no lugar que Deus vai preparar para nós estarmos e nós vamos ser guardados por Ele. Isso fala muito sobre Israel também, tá, gente? Então, aqui no Apocalipse a gente tem uma ramificação bem grande a respeito dessa profecia. Ela está muito maior, ela diz respeito ao final dos tempos, à grande tribulação, o anticristo já está reinando, por isso que ele vai dizer o restante aqui, ó. Vou ler de novo o 14. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, um ano, tempos, mais 2 anos e meio tempo. Então, aqui tá falando de 3 anos e meio, tá? Então, é o período da pior parte da grande tribulação, que são os 3 anos e meio restantes, né? 7 anos no total, mas o pior de tudo vai ser os 3 anos e meio do final, onde o anticristo realmente vai se levantar, vai tentar matar todos aqueles que seguem o próprio Cristo. Então, tá sendo nos dado esse grande livramento através dessa mulher que tem asas de águia, que fala da igreja, que fala desse lugar de sustento de Deus, um lugar num deserto, que não diz simplesmente de um deserto físico, ainda que ele também possa existir para Israel, para outras nações, talvez exista um lugar onde eles vão ser guardados, mas está falando de um lugar onde Deus vai nos levar para perto dele e assim nós vamos ser guardados. Por quê? Fora do alcance da serpente. Gente, o deserto é um lugar que se você estiver, volta lá para Êxodo, pode voltar. Deserto é um lugar que se você estiver com Deus, é o melhor lugar para se estar. Então o deserto nunca deve ser na nossa mente um lugar de tribulação, um lugar de desespero, um lugar de muita escassez, nada disso, é o contrário. Quando o deserto, que é esse lugar entre a salvação e a salvação eterna, ele acontece, nós estamos nesse lugar, tem a ver com lugar de proteção de Deus para nós, lugar de refrigério de Deus para nós, lugar de provisão de Deus para nós, lugar de nos alimentarmos de maná, né, fresco todos os dias. Então, é o melhor lugar para o cristão estar. Onde é o melhor lugar para eu estar? No deserto. Porque esse é o lugar que Deus tem preparado para que eu fique longe da serpente. Apocalipse está falando isso, e aqui Moisés vai passar essa mensagem dizendo que Deus os trouxe, e como os transportei sobre asas de águia, e os trouxe para junto de mim. Então, se Deus está ali no deserto, isso significa que esse povo está guardado, está protegido do maligno. Então, essa é a total ilustração que Deus está fazendo. Vamos fechar, gente? Tinha só 1 minuto. Voltem bem rápido para a gente continuar aqui, por favor. Que aí depois a gente tem a leitura do livro ainda. Vamos lá, eu não lembro quantos estavam, mas eu acredito que tá aí praticamente todo mundo, né?
Vamos seguir aqui então. Versículo 5 a gente parou, né? O 4 eu li, 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Então, é assim, gente, sabe o porém? Porém, né? Eu não levei vocês para um lugar de segurança, eu não levei vocês para um lugar de proteção, eu não levei vocês para um lugar onde a minha presença vai ser o lugar guardado que vocês vão estar. Só que agora, nesse lugar, vocês precisam se me obedecerem fielmente. Então, gente, tem a ver com essa fidelidade de adorar somente um Deus, somente um Senhor, somente um Salvador, somente um Deus sobre a nossa vida. Então, Deus requer fidelidade. Essa é a primeira coisa que Deus começa a falar aqui com eles. Agora, se me obedecerem fielmente, então não adianta obedecer simplesmente, mas se você me dividir, se você adorar dois deuses, ser fiel a um e ser fiel ao outro também não adianta. Então Deus está pedindo obediência, mas também fidelidade. Então tem aquela história, não dá para servir dois senhores, né? Você vai aborrecer um e vai dar crédito para o outro. Ou você vai aborrecer um e obedecer mais o outro. Então, não dá para servir dois senhores. É impossível. Não dá para adorar dois deuses. Ou você serve a Deus ou você serve a outros. Não dá. Deus está dizendo agora, se me obedecerem fielmente. Então, exige fidelidade e obediência. E mais, e guardarem a minha aliança. Gente, essa palavra guardar, ela vai estar tão enraizada para nós aqui. Eu coloquei a origem do hebraico dessas duas palavras. A palavra obedecerem fielmente é a palavra chamar, S-H-A-M-A, chamar, que significa ouvir, escutar, obedecer, dar atenção. Então, esse obedecerem fielmente está dizendo em dar ouvido, escutar de verdade, né? Não só ouvir de um lado e sair do outro, não. É dar atenção, é obedecer de verdade. Essa que é a palavra chamar. Agora, a palavra guardarem, aí, né? E guardarem a minha aliança, essa palavra guardarem, qual é a diferença dela para a primeira? Só um R no final. Então, é a palavra chamar no hebraico. S-H-A-M-A-R, chamar, que significa guardar, vigiar, observar, prestar atenção. Então, sabe como se você tivesse um objeto de muito valor dentro da sua casa ou na sua bolsa e você guardasse isso com tanto vigor, né? Você daria a sua vida literalmente por aquilo que você está guardando, de tão precioso que é. Deus está usando o mesmo termo, gente, porque é observar, prestar atenção, é não deixar ninguém vir e roubar aquilo que Deus está te dando. Essa aliança que Deus está fazendo com você, ela é para se ter muita atenção, vigilância. Você pode vir atrair o seu marido, o seu noivo, né? Aqui no caso Deus, se você não prestar atenção, se você não guardar a aliança. Então é como o casal, né, de marido e mulher, de noivos, quando eles olham para a aliança, isso remete automaticamente ao seu relacionamento. Por isso que muitas pessoas, quando vão trair, né, os seus maridos, as suas esposas, o que eles fazem primeiro, gente? O que a pessoa faz primeiramente? Ele vai tirar a aliança, né? Porque isso faz com que ele mesmo sinta até menos culpa, né, pela traição. Porque aí ele não está olhando para a aliança, ele não está olhando para o compromisso dele. E aí ele pode fazer o que ele bem quiser, a outra pessoa também não vai saber. Então é como se eu deixasse, como se eu fizesse dessa aliança um compromisso qualquer. E Deus está dizendo para Israel, para Moisés dizer para Israel: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Então, todas as vezes, Israel,
que você olhar para essa aliança, para o que eu tenho falado com vocês, para as palavras que eu tenho dito a vocês, vocês precisam dar atenção, vocês precisam escutar de verdade, vocês precisam dar atenção para o que eu tenho falado. É quase que uma redundância que Deus está fazendo mesmo, né? Tanto a palavra obedecer quanto guardar tem quase que a mesma conotação, tem quase que o mesmo entendimento, mas elas se completam. Elas dizem, olha, é para você ouvir, é para você obedecer, é para você dar atenção, é para você observar, é com muita atenção, não é com pouca. É prestando atenção realmente como você tem vivido a sua vida de aliança. É disso que Deus está falando. Vocês serão então, se vocês obedecerem e guardarem, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Gente, esse versículo ele está muito ligado também com o Novo Testamento. Paulo vai usar, né? Esse mesmo texto também lá no Novo Testamento. Eu não vou falar porque eu sei que vocês já conhecem o texto lá. Mas isso fala também de uma passagem que o próprio apóstolo Paulo fala, né? Sobre isso. Mas Deus está falando, a primeira vez que Deus fala isso, ele está falando com o seu povo Israel, com a nação que ele está escolhendo entre todas as nações da terra. Deus está escolhendo uma nação chamada Israel. E nós que estamos estudando Gênesis desde o começo, a gente sabe por que Israel está sendo escolhido. Não é um sorteio que Deus está fazendo aleatório. Não é simplesmente Deus olhando para uma nação bonitinha no meio do globo terrestre e falando, não, eu quero vocês. Unido, unite, salame, mingue, o escolhido foi você. Não tem isso. Nós estamos estudando desde o início e isso tem a ver com uma genealogia. Isso tem a ver com uma promessa dada desde Noé, né? Desde que o dilúvio ele termina, Deus faz uma promessa, Deus na verdade reafirma uma promessa a Noé a respeito de uma descendência, a respeito de um povo que ele estava querendo obediente a ele. E é da descendência de Sem, nós já vimos isso bastante inclusive, é que descende então Abraão, Isaac, Jacó, que se torna Israel, esse povo que está diante de Deus. Então Deus está dizendo assim, eu tenho escolhido vocês há muito tempo, porque eu tenho um propósito, eu tenho uma genealogia se desenvolvendo. Continua sendo a promessa feita a Adão, continua sendo a promessa feita a Noé, continua sendo a promessa feita a Sem. E assim vai chegar até o meu filho Jesus. Então existe uma genealogia se desenvolvendo na história da humanidade e que Deus não vai permitir que isso seja quebrado. Deus vai guardar o seu povo da maneira que ele puder, com todas as suas forças, com todo o seu poder, para que isso chegue até onde ele quer, que é até Cristo, né? Até esse filho de Davi, que vai ser Cristo. Então ele vai dizer, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Então quando Deus fala de tesouro, gente, Deus está falando de algo muito, muito precioso, né? Quando se fala de tesouro, a gente fala de tudo que é mais precioso está no nosso tesouro. Então Deus está dizendo que entre todas as nações, Israel se torna esse tesouro pessoal de Deus. Entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Olha Deus afirmando que toda a terra é dele. Todas as nações da terra também são de Deus. Todos os descendentes de Cã, todos os descendentes de Jafé, que são os outros filhos de Noé, também são filhos de Deus. A terra toda é de Deus. Não há nada que não seja do Senhor, mas ele escolhe para um plano perfeito, para um plano de redenção, ele escolhe então os descendentes de Sem, que é então Abraão, Isaac e Jacó. Nós estamos aqui a partir de Jacó, ok? E ele diz assim, ele continua dizendo, embora toda a terra seja minha, 6, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Deus está dizendo, você, Moisés, e o seu irmão Arão serão para mim uma família de sacerdotes? É isso que a palavra está dizendo aqui? Não. Deus está dizendo, vocês, Moisés fala para todo Israel. Lembra que a mensagem aqui é de Deus para Moisés, de Moisés para todo o povo.
Moisés, fala para o povo todo de Israel, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Moisés, para se ter um reino, precisa ter um rei. Eu sou o rei de toda a terra, Deus está dizendo. E eu escolhi vocês como um reino de sacerdotes. Deus desejava que todo Israel, todas as 12 tribos, fossem sacerdotes dele, fossem pessoas escolhidas de todas as nações da terra. Deus estava escolhendo um povo específico, o povo de Israel, as 12 tribos de Israel, todos os filhos de Jacó, ok? Para ser um reino de sacerdotes. Então era todas as 12 tribos de Israel. Não era para ser só alguns, não era para ser só uma família, não. Deus está dizendo, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Então Deus estava separando a nação de Israel para servir diretamente a ele, a Deus, em benefício de toda a terra. Anota isso, por favor, em negrito, aonde você estiver anotando. Eu preciso que você se lembre disso que nós estamos falando aqui agora, para entender o desenvolvimento da história depois de Israel. Deus está dizendo para Moisés, no momento que eles estão agora ali no Monte Sinai, aonde Deus vai dar a aliança, aonde Deus vai dar os 10 mandamentos, Deus está dizendo com todas as letras, Moisés, diga a todo o Israel, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Então, todo esse povo, 2 milhões e tantos ali no deserto, eles todos seriam um reino de sacerdotes. E aí, o que é o sacerdote? Nós vamos falar sobre isso quando a gente falar aqui de Arão. A gente vai ver essa especificidade, né, do que é ser um sacerdote. Então Deus está dizendo que toda a nação de Israel é para ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então você concorda comigo que Deus está separando toda a nação? Deus não está separando só uma família, Deus não está separando somente a tribo de Levi, Deus não está separando somente a tribo de Judá. Deus está dizendo que todo Israel, as 12 tribos, elas seriam um reino de sacerdotes e uma nação santa. Nação fala de etnia, nação fala de um povo mesmo, de uma só etnia, de um só pai, né? De um só patriarca. Isso que fala de nação. Quando a gente entende nação, a nação Brasil, nós somos todos os brasileiros, independente de que nacionalidade não, de que cultura nós viemos ou de onde nossos pais vieram. Quando nós estamos dentro do Brasil e nós nascemos aqui, nós somos nação brasileira, ok? Todos os brasileiros são da nação brasileira. Então todo israelita, todo o povo que estava ali congregado naquele deserto, todos, independente de quem veio, inclusive do Egito junto com esse povo, passaria a ser a nação de Israel, a nação santa que Deus estava separando como reino de sacerdotes. E ele diz assim, essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então agora Moisés vai descer e vai comunicar isso a todo Israel. Vai dizer exatamente o que Deus disse. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que o Senhor disse para vocês, Israel. Então essa é a palavra que Deus tinha dito para o povo de Israel. Versículo 7. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado que ele falasse. E o povo todo respondeu unânime, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Eu queria que você grifasse esse versículo. Faremos tudo o que o Senhor ordenou.
Quem está respondendo isso é o povo. Sabe quando você ouve uma palavra, quando você ouve uma oração e você diz assim, amém? Entendeu? Sabe quando você responde amém? Você está dizendo exatamente como esse povo estava dizendo aqui. Quando Moisés disse para eles tudo isso que nós acabamos de ler ali em cima nos versículos 4, 5, 6, quando Moisés expôs isso para o povo disse unânime, todos eles juntos, igual a gente faz na igreja, né? Depois de uma oração, depois de uma palavra, amém. Eles estão dizendo, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então o seu amém, o meu amém, ele diz assim para Deus, tudo que o Senhor falou nessa palavra é o que eu vou viver na minha vida durante a semana, Senhor. Tudo que o Senhor está ensinando através do meu líder, através do meu pastor, através da professora da escola, e que eu dou amém no final, e que eu dou uma resposta a isso, dizendo que amém, faremos tudo o que o Senhor ordenou, eu estou concordando com aquilo que está sendo dito. E isso firma uma aliança, isso firma um compromisso, ok? Isso firma uma palavra liberada da nossa boca. E ao mesmo tempo que isso é bom, isso se torna ruim. Nós vamos perceber isso. Gente, 9h15, ok? Vamos parar aqui, anotem aí. A gente vai voltar aí do versículo 8, né? Que a gente terminou, eles estão dizendo unânimes, né? Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Ô Deus, o povo falou que tudo certo, eles vão fazer tudo que o Senhor ordenou. Tudo que o Senhor disser, eles vão fazer, ok? Então, o povo responde isso de forma unânime. Gente, vai lá, marca aí e agora nós vamos para a nossa leitura, o início da leitura do livro. Peguem o livro de vocês aí, por favor. Quem tiver sem o livro, fique em paz, escute, e nós vamos comentar algumas coisas, e você que está sem o livro ainda, ou que não quer comprar, não tem problema, não há problema nisso, não é obrigatório. O que a gente quer aqui é só complementar realmente o nosso conhecimento a respeito das coisas do Velho Testamento, do judaísmo, né, para que a gente possa entender algumas questões aí do que Israel diz. Vamos lá, gente? Então, abram aí comigo a página. Eu não vou ler o prefácio, tá bom? Porque o prefácio fala do Richard aqui falando da autora, da Jennifer, né? Quem escreve o livro é a Jennifer Rosner. Difícil de falar, dá um trava-língua aqui.